mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, E as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza E tudo que se fez, e mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, Me amou. por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bendito seja o teu nome, Cordeiro Santo. Bendito seja o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Quero chamar o pessoal, o grupo. Esse grupo que vai cantar agora, parte dele, a gente se conheceu em 1993, lá no Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. E durante um ano, nós ficamos juntos, cantando pelo Brasil,
com alguns musicais. E muitos jovens foram impactados, se consagrando à obra missionária, e tantos outros se converteram com as mensagens que a gente apresentava. E esse grupo era composto mais ou menos de 28 jovens. Naquele tempo, tanto eu quanto o Wilson Filho eram jovens, né? E como todo mundo aqui. Agora a gente está mais bonito, né? Mas foi um tempo muito agradável, e hoje a gente está aqui porque anualmente a gente se reúne, né, para agradecer a Deus pela história que Deus escreveu na nossa vida e que tem escrito assim no longo desses anos. Então hoje a gente está aqui para, junto também com outras pessoas que são membros também aqui da igreja, a gente poder adorar ao Senhor, né, e assim também trazer uma palavra de edificação através da música. Dois anjos na tumba avistou, vieram do céu para contar. Correram sem descansar até o local para confirmar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus, amém? Os filhos de Deus digam amém. Amém. Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 11. Dizem que um abraço é terapêutico durante 3 meses, né? Então, quanto mais se abraçar, mais crédito você vai ter com quem se abraçou, tá? Então, nós vamos fazer a leitura responsivamente. Eu acho que é possível você ler ali, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também.
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Senhor, lemos a Tua palavra e lemos a respeito de um fato tão maravilhoso que a nossa mente não consegue compreender tudo que tem a ver com a Tua ressurreição. É por isso que reagimos como os discípulos reagiram. Parece um delírio. Mas nesta manhã, Senhor, nós viemos aqui porque cremos em Ti. Porque cremos que o Senhor ressurgiu. E mais, cremos que o Senhor habita o nosso coração. Cremos que o Senhor é vivo e que o Senhor habita o nosso coração. Então pedimos que o Senhor trabalhe as nossas vidas nesta manhã e que a Tua palavra se torne mais viva em nós e que a gente amplie o nosso coração para Te amar mais, para Te desejar mais. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Quase todas as conversas que a gente tem nesses dias são conversas que têm a ver com a Páscoa. Onde você vai passar o seu feriado de Páscoa? É a pergunta que muitos fazem. Conversando essa semana, a semana passada, com um irmão, ele disse assim: eu acho que a gente devia fazer uma peça de teatro no dia da Páscoa, na igreja, e levar uns coelhos assim, bem grandes, e pular na frente, e todo mundo gritar assim: show, coelhinho! Porque está tão impregnado isso na mente das pessoas, que a gente vai se esquecendo do que aconteceu e principalmente o que significa o fato de Jesus ter ressurgido na cruz e ter ressurgido e ter ressuscitado. As crianças gostam muito dessa fase, porque a maioria de nós celebramos a Páscoa com a distribuição de chocolates e essas coisas. Então a Páscoa foi se tornando assim uma espécie de um Natal meio fora do Natal. São férias. E nós não nos damos conta que estamos procurando Jesus entre os mortos, conforme diz esse texto. Domingo de manhã, bem cedo, como cantamos aqui, de forma tão linda, os raios de sol começando a surgir, o orvalho começando a ser derretido. Maria Madalena e outras mulheres então vão ao sepulcro de Jesus. Um sepulcro que era de José de Arimateia
e que nunca havia sido usado, cumprindo as profecias de Isaías, capítulo 53. E elas foram até ali porque o desejo delas era perfumar, vamos dizer assim, o corpo, né, de Jesus, ou as vestes de Jesus. E desde a morte, sexta-feira, que elas se preparavam para aquilo, compraram, providenciaram os melhores perfumes para irem até Jesus. E quando elas chegam naquele lugar, elas começam a procurar e olhar pelo chão para ver onde estava o corpo. E aí 2 anjos, diz o texto de Mateus, vieram até elas com roupas resplandecentes e disseram para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que buscais? E aí as mulheres saem perplexas, porque o corpo não estava ali, e o Senhor lhes falara a respeito de que ele havia ressuscitado. E elas saem e correm, e saem em lágrimas, e vão até os discípulos, e encontram os discípulos, e falam para os discípulos: olha, ele não está lá, ele ressurgiu. E eles têm uma reação muito estranha. Eles não acreditam nelas. E aí Maria Madalena descreve a cena, né, e dizendo a eles: ele ressurgiu. E eles não conseguem acreditar naquilo. E a expressão bíblica é que eles entenderam aquilo como sendo um delírio. O que Jesus estava dizendo agora para eles era aquilo que ele já havia dito durante os 3 anos de convívio com eles. O Senhor estava dizendo para eles agora que o relacionamento agora ia ser diferente. Agora ia ser em espírito e verdade. Agora a situação mudava, não haveria mais aquela limitação física de Jesus estar preso a um corpo humano, mas agora ele seria socializado, ele iria habitar o coração de todos que o invocassem e crescem nele. Agora eles iam poder levar Jesus para a casa deles. Agora eles iam poder ir aonde fossem, por onde eles andarem. Não haveria mais aquela prisão geográfica e física da pessoa de Jesus em apenas uma pessoa, mas agora ele estaria multiplicado em muitos. O privilégio do convívio que eles tiveram de 3 anos, agora não seria mais de 3 anos, seria eterno. Seria para sempre. O que Jesus estava dizendo é: eu sou Deus, o Pai e eu agora estamos juntos, e agora vocês são meus, e eu vou morar dentro de vocês, e serei o vosso Pai, serei o seu Senhor, e em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer situação que vocês viverem, eu não vou estar mais ao lado de vocês, eu não vou estar mais resolvendo os problemas que são visíveis apenas, mas agora eu vou morar dentro de vocês, eu vou morar para sempre dentro de vocês. A ressurreição, infelizmente, é um delírio para muitos. Nós estamos nos esquecendo da ressurreição de Jesus, e o fato de que essa ressurreição não é apenas um fato histórico, comprovado por milhares de pessoas, comprovado pelos discípulos que colocaram os dedos na mão de Jesus ferida, que comeram peixe com Jesus, e milhares de pessoas testemunharam de que ele havia ressurgido. Para muitos, ainda na igreja, e eu diria que a igreja tem esquecido dessa realidade.
de que Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar dentro de cada um de nós. Para muitos é loucura, é delírio. Não só um homem, o homem e totalmente Deus morrer e Ele mesmo ressuscitar. A loucura maior, e é isso que muitos estão delirando e não acreditam, é que Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar dentro de nós. A maioria das pessoas não tem essa consciência de que eles são habitados por Jesus, ainda que eles digam que são crentes. A ressurreição não é apenas um fato histórico, mas Jesus disse: venham, apalpem as minhas cicatrizes, vejam como eu era e vejam agora como eu sou. Agora eu sou espírito. O apóstolo Paulo diz que nós devemos experimentar o poder da ressurreição. E que nós somos filhos de Deus e devemos experimentar disso. Para o conhecer, o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, nos conformando com Ele e nos tornando ajustados à sua morte, para que a gente possa de fato experimentar desse poder da ressurreição. E muitos de nós não sabemos, não cremos, não experimentamos disso. Nos esquecemos, vivemos como se Ele não habitasse o nosso coração. E experimentar o poder dessa ressurreição não é apenas para trazer um conforto para a nossa vida, não é apenas para a gente se tornar gente vitoriosa, não é apenas para a gente ser gente importante, não é apenas para isso. Experimentar desse poder da ressurreição produz em nós uma libertação profunda na nossa existência. A ressurreição de Cristo, segundo a palavra de Deus, é o poder de Deus para destruir a obra do diabo nas nossas vidas. O texto de Hebreus diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Muitos de nós não nos damos conta, porque não percebemos e não entendemos como é que o diabo age nas nossas vidas. E por isso, há uma obra do diabo na vida de muitos de nós, ainda que a gente afirme que a gente é crente. A palavra de Deus é muito clara, ela diz quais são as obras do diabo: quer matar, quer destruir, quer roubar, quer tirar a sua paz, quer tirar a sua alegria. O diabo não tem o poder de tirar a vida de ninguém. Esse poder pertence a Deus, isso está muito claro na palavra de Deus, especialmente no livro de Jó. O diabo nunca decide quem vai morrer, o diabo nunca decide quem vai viver, mas ele age através do medo da morte que ele vai colocando na vida das pessoas. E esse medo da morte, ele produz em nós grandes problemas, ele traz consequências na nossa vida que nós nem nos damos conta. Na infância, esse medo da morte vai se tornando uma angústia, uma inquietação, uma timidez, uma insegurança. Desde a infância, o inimigo vai colocando esse medo em cada um de nós. Na adolescência, esse medo da morte explode na nossa vida. E nós passamos a viver em função dessa morte, dessa urgência, dessa impaciência. E é por isso que vamos nos tornando pessoas cada vez mais ansiosas. E quando nos tornamos adultos, e vocês
que convivem com jovens e com adolescentes, e que talvez tenham alguns deles nessa idade, vocês percebem, eles vão se tornando pessoas adultas, responsáveis, e eles vão ficando tão responsáveis que às vezes eles vão se tornando confusos, e extremamente ansiosos. É uma responsabilidade que às vezes vai se tornando uma enfermidade. E isso nos alcança. Quando nos tornamos adultos, então, essa responsabilidade, essa enfermidade, essa neura, ela vai tomando conta na vida da gente. E esse medo de morrer vai fazendo com que a gente tenha que produzir, tenha que fazer, tenha que ganhar dinheiro, tenha que adquirir confortos, tenha que construir um nome para impressionar as pessoas, tenha que tomar posições, tenha que ter reputações e ser reconhecido. E tudo isso é consequência desse medo que a gente tem de morrer e que se manifesta e se esconde nessas formas mais ansiosas e mais emocionais que a gente possa imaginar. Por causa desse medo da morte, a gente vai brigando, vai tendo essa contagem regressiva do tempo, e à medida que vamos ficando mais idosos, e quando vamos chegando aí na faixa dos 40, 45 anos, começa a vir um desespero, e começamos a olhar para trás a nossa vida, e pensamos, não fiz nada, não construí nada, não realizei nada, e bate uma frustração, e aí vem aquele desespero novamente, e o desespero vai aumentando, e a frustração também. E aí nós começamos a perseguir o que a gente nunca teve. Às vezes se manifesta na sexualidade, às vezes se manifesta no aumento no nosso trabalho, nessa ansiedade para ganhar, e isso vai alcançando o restante da nossa vida. Começa a vir as amarguras, as frustrações, e nós vamos nos conformando, ou então nos tornamos pessoas conformadas, resignadas com a situação, e alguns de nós nessa faixa, aí nós nos tornamos mais religiosos, por causa do medo da morte, queremos garantir a nossa salvação, e achamos que é fazendo coisas religiosas, praticando religiosidade, é que nós vamos viver e alcançar essa eternidade, e alcançar o céu. E a existência passa a ser uma briga pela morte, pelo tempo, uma briga com o tempo, uma angústia contra o tempo, e vamos nos tornando escravos do tempo. Isso nos faz tomar grandes decisões. A maior parte das decisões que nós tomamos na vida é por causa do medo da morte. É por isso que as jovenzinhas se entregam a pessoas que elas não amam. É por isso que os homens conquistam pessoas, mulheres, que eles também não amam. É por isso que as pessoas começam a trabalhar como loucos. É por isso que elas começam a acrescentar confortos e necessidades que elas não têm às suas vidas, que se transformam em desejos e grandes conquistas. É por isso que elas começam a se tornar pessoas que ambicionam a fama, pessoas que querem impressionar pela reputação, e elas vão se tornando cada vez mais ansiosas, e vão se tornando pessoas que vão vivendo debaixo de um estresse, em função do tempo que está se acabando, e elas vão se tornando cada vez mais pessoas impacientes, e começam a escolher qualquer coisa para se realizarem, ou qualquer pessoa, ou qualquer caminho que possam fazer delas pessoas realizadas. As pessoas hoje, um jovem com 28, 26 anos, 30 anos, ou uma moça não casada, as pessoas cobram. Por que você não casou? Por que você não está casado? E a cobrança
É porque essas pessoas então começam a desenvolver, em função dessa pressão que elas já têm no coração, esse medo de morrer, esse temor de morrer e não viver essa experiência do casamento, e as outras pessoas se aliam e vão pondo esse medo nessas pessoas, e elas então começam a achar que elas precisam ir para a cama com qualquer outro, com qualquer pessoa. As pessoas começam a ter aquela sensação: trabalhei tanto para ver os meus filhos realizados, e agora o meu filho entrou por um caminho todo confuso, porque ela tomou decisões por medo da morte, que foi trabalhar excessivamente, impor um nome excessivo. Às vezes até conseguem, mas expressam a sua infelicidade. A morte vai chegando, mas alguns de nós, por causa do medo da morte, escolhemos a morte para viver ao lado. Na mesma cama, aquela pessoa se torna a sua preocupação, se torna o tema de brigas, de angústia, e as invejas vão ganhando o coração, e as comparações. Esse tema vai ficando um pouco pesado. E você começa a se perguntar: mas por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque a ressurreição de Jesus e a não compreensão de que Jesus venceu a morte, não só a dele, humana, mas a nossa morte, e que ele morreu e ressuscitou, e veio para morar dentro de nós, tem sido esquecida por nós. Nós esquecemos. A ressurreição é um esquecimento para muitos, e aí nós começamos a brincar de crer por medo da morte. Isso é uma brincadeira, isso é um anti-evangelho. E sem a gente se dar conta, a gente vai se tornando aliado do inimigo. Porque por causa do medo da morte, a gente toma decisões a favor do inimigo contra nós. À medida que você escolhe mal, à medida que você deixa a amargura se instalar dentro de você, à medida que você se compara com as outras pessoas, à medida que você não se permite, não crê e não confia que você é habitado pelo Senhor, à medida que você inveja, à medida que você fica nessa neura de querer construir o seu nome e fazer o seu nome para se impor aos outros, à medida que você demonstra a sua insatisfação com Deus, você se torna um aliado do inimigo que trabalha contra a sua própria vida. Jesus veio a este mundo para destruir o poder do diabo, para tirar esse medo do seu coração, para arrancar isso de você, para fazer você viver para Ele, para a glória dEle, para fazer você bater no peito e dizer: Ele habita a minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele vive em mim. Paulo dizia: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Isso não é um fato histórico. Jesus ressuscitou para destruir o poder da morte sobre as nossas vidas. Isso não é apenas uma Páscoa, isso não é apenas uma ressurreição, isso é uma realidade, que Ele vive em mim, que Ele vive na sua vida, que Ele vive nas suas mãos, que Ele vive nos seus olhares, que Ele vive na sua mente, que Ele vive no seu andar, que Ele vive no seu falar, que Ele vive nos seus abraços, que Ele vive nas suas falas, na sua mente, Ele vive, Cristo vive em mim. Essa é a realidade deste dia que você veio aqui para celebrar. E é pelo fato dele viver em mim, é que eu não cometo as loucuras que brotam na minha mente.
É pelo fato dele viver em mim e que eu posso me controlar. É pelo fato dele viver em mim que há limites. É pelo fato dele viver em mim é que eu sei como perdoar. É pelo fato dele viver em mim é que eu reconheço e que eu posso reconhecer meus pecados, minhas falhas, meus erros. É pelo fato dele viver em mim que eu sou capaz de abrir mão dos meus ódios e de perdoar o outro. É pelo fato dele viver em mim que as minhas esperanças se renovam, de que amanhã eu serei um homem mais parecido com Jesus. É porque ele vive em mim que eu posso viver essa realidade e crer e ter esperança, não só de ser alguém melhor nesta terra, mas de ser aperfeiçoado até a eternidade. Eu não vim aqui para celebrar Páscoa. Eu vim aqui para me reunir com vocês como filho de Deus e ser grato a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, não sou digno, não sou capaz, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, e o Senhor ainda me escolher para morar dentro de mim, isso é muito para mim. Aí, a mágoa não encontra espaço no meu coração. Aí, os temperamentos vão sendo tratados. Aí, a minha sexualidade vai sendo tratada. Aí, os meus ódios vão sendo tratados. Aí, os meus abandonos vão desaparecendo, porque agora eu sou acolhido por Deus. Aí, o desprezo já não tem importância, porque eu sou habitado pelo Deus vivo. Este é o sentido da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Hoje eu quero orar com você, porque Ele deu a sua vida para nos libertar da nossa escravidão do medo e da morte. Não importa onde você esteja. Não importa o que esteja acontecendo com você. Deus não escolhe geografias. E esse programa está sendo gravado, e é por isso que eu estou falando isso. Está sendo gravado, vai ser transmitido. Mas se você estiver com esse sentimento de que você está morrendo, não só fisicamente, mas emocionalmente, se sentindo abafado pela vida, se sentindo oprimido, machucado, ferido, com esse sentimento de que a morte se aproximou de você, eu quero te dizer que Jesus está aqui para trazer vida para você. Que hoje você pode se levantar daqui e dizer: Ele habita o meu coração e eu tenho vida em abundância dentro de mim. Quem sabe você está se sentindo assim, meio deprimido. Foi machucado, foi ferido, foi agredido, foi abusado. Hoje, você pode sair daqui. Porque Ele é a alegria que o Prozac não pode ser. Quem sabe você se sente abandonado por alguém, pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ele acolhe a todos nós. E não só acolhe, Ele não só abraça, mas Ele resolve fazer morada dentro de gente como eu e você. Jesus ressuscitou e Ele está aqui e não há limite para Ele. Se nesta manhã o Senhor molestou você, mexeu com você, eu quero te convidar para você se colocar diante dEle.
quero te convidar para você dizer para Ele: Senhor, que bom, que maravilhoso, que gostoso é saber, que coisa maravilhosa, que milagre saber que o Senhor habita o meu coração e crer nisso. Eu quero te convidar para você orar. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos agora. O grupo vai cantar uma música e eu vou pedir para você não olhar aqui para frente, por enquanto. Pedir para você fechar os seus olhos e deixar Deus trabalhar o seu coração. E talvez você esteja achando assim meio estranho, né? Que essa fala foi para os crentes, talvez você esteja dizendo. Mas crer em Deus não é suficiente. Precisa mais. Crer que Ele morreu, ressuscitou e veio para morar dentro de você e de pessoas como eu e você. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, ouvir essa música com tranquilidade e deixar Deus descer ao seu coração e falar com você mais e mais. E à medida que Deus for falando com você, se você quiser vir e ficar aqui à frente conosco, nós vamos orar juntos. Ele vai arrancar do seu coração as amarguras, porque Ele é o Deus que nos levanta das crises, dos sofrimentos, das angústias. Ele é o Deus que nos ensina e vai conosco pelo vale da sombra e da morte, porque Ele está vivo e está dentro dos nossos corações. Se você quiser vir orar conosco, à medida que o grupo cantar, você pode se levantar e vir aqui. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar. Me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não minha sentença só
Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, como Teus filhos, reconhecendo que às vezes nos esquecemos, que às vezes nos envolvemos com tantas coisas desse mundo, com tantas preocupações, com tantas ações, que terminamos por colaborar, contribuir para que o inimigo tenha espaço na nossa vida e na nossa existência. Por isso nós começamos, Senhor, te pedindo perdão, por permitirmos que isso às vezes aconteça na nossa vida. E te dizer nesta manhã, que queremos que a sua vida ocupe todo o nosso ser. Essa confiança em Ti, de que o Senhor não está do lado de fora apenas, mas o Senhor está dentro de nós, para trazer vida para nós, para acabar com a nossa solidão, aquela solidão da alma, às vezes cercados por tantas pessoas, mas solitários no nosso coração. Senhor, estamos aqui para dizer que somos gratos, porque os nossos olhos se abriram mais um pouco nesta manhã para sabermos que não somos pessoas solitárias, que o Senhor habita o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, às vezes nós nos permitimos e vamos nos deixando ficar depressivos, porque não alcançamos alguns objetivos, porque nos sentimos fracassados, porque coisas nos acontecem e nós achamos que nós somos responsáveis por aquilo. Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos agora, pela fé em Ti, as nossas mãos e dizemos: Senhor, o Senhor habita o nosso coração, e o Senhor é alegria, é vida, o Senhor é muito mais do que qualquer remédio. O Senhor ressuscitou para morar dentro de nós. Senhor, que essa vida nos energize para viver e nos arranque desses lugares da nossa alma que nós estamos aprisionados, e que o inimigo não tenha essas oportunidades em nós, que cada vez mais a Tua vida se amplie em nós e vaze pelo nosso olhar, pelo nosso abraço, pela nossa conversa. Vem, Senhor. Nesta manhã eu quero dizer que eu acolho esta vida de Jesus com toda a intensidade e pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.
Senhor, a nossa gratidão a Ti, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã, de podermos juntos, como irmãos, como família do Senhor Jesus, podermos Te prestar cultos, agradecer pela Tua obra na cruz e pela Tua ressurreição, pelo Teu amor em dar a Sua vida por nós e para nós. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor colocou no nosso coração e que é eterno. Obrigado pela bênção de podermos Te cultuar, Te adorar, com os cânticos, com louvor, com as ofertas, com os dízimos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que aqui esteve. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos convidados, aqueles que vieram. Nossa gratidão pelo privilégio de sermos família de Jesus Cristo. Obrigado por esses irmãos que se prepararam para nos ajudar a Te cultuar e juntos podermos Te adorar. Muito obrigado pela vida deles, pelo esforço, dedicação de cada um que trabalhou para que pudéssemos como família Te louvar e Te adorar. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê um restante de dia cheio de alegria, de paz, e que durante a semana a gente possa se lembrar, sempre, em todo instante, que o Senhor habita o nosso coração, e que isso é demonstração do Teu grande amor por nós. Abençoa-nos todos, no nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém e amém.